Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o século do ouro, tá? Já do século XVIII. Nós já falamos do período pré-colonial, nós falamos do ciclo do açúcar, nós falamos da invasão dos franceses e dos holandeses e a contribuição dos holandeses aqui no ciclo de açúcar. Nós falamos também da formação do Estado, do território, né? Brasileiro. E hoje nós vamos falar especificamente do século de ouro, né? O século do ouro, o século XVIII, tá? A partir de 1700 nós temos aí a descoberta de ouro em colônias espanholas e isso fez com que os olhos da coroa portuguesa se olhassem aqui para a América Portuguesa, tá? Aqui nós temos a coisa do ouro. Aqui nós já tínhamos os bandeirantes, né? Os bandeirantes. E com isso chega a vinda, correr muita vinda de portugueses, né? E estrangeiros para cá, para o Brasil. Isso, né, principalmente na região ali de Minas Gerais e Goiás. Então, após serem expulsos do Nordeste, os holandeses passaram a produzir açúcar, né? O ciclo de açúcar encerrou, houve a crise na região das Antilhas. Assim, a concorrência do açúcar holandês contribuiu para a crise da economia açucareira portuguesa e forçou a metrópole a buscar novas fontes de riqueza na colônia, entre elas as cobiçadas fontes de metais preciosos. Então, aqui nós temos as guerras, né, dos emboabas. Por quê? Porque vieram muitos portugueses, os holandeses já estavam aqui em busca de ouro, né, eles acharam de confronto e havia esse confronto entre portugueses e bandeirantes, né, entre 1708 e 1709, tá ok? A fiscalização do ouro. Então, como eu havia dito anteriormente, né, no outro vídeo, com o descobrimento de ouro, né, a fiscalização da coroa ficou muito maior aqui, tá? Houve a formação de muitos impostos, como o quinto, a derrama, tá? E assim, no século XVIII, foram criados uma série de impostos, como o quinto, como eu havia dito, segundo o qual 20%, ou seja, a quinta parte do ouro retirado deveria ser entregue à metrópole. As jazidas foram divididas em datas e passadas para os exploradores mediante o sistema de sorteio, tá? Promovido pela Intendência das Minas, principal órgão de controle e de fiscalização da mineração do ouro. Em 1750, época do apogeu do ouro, foi, né, também o Tratado de Madrid, né, foi instituída a finta, tá? Que era a cobrança de uma cota fixa de 100 arrobas que incidia sobre toda a região aurífera, tá? 100 arrobas que incidia sobre toda a região aurífera, tá? Então, nós temos aí o quinto, a finta, e com o prenúncio da decadência da mineração, essa cota não era alcançada, o que deixou a população da região endividada com a metrópole. Devido a isso, foi instituída a derrama, tá? Então, nós temos aí o quinto, a finta, a derrama, de forma arbitrária, de cobrança do quinto atrasado, né? Então, quando atrasava o imposto do quinto, tinha derrama ainda, que deveria ser pago por toda a população da região, inclusive com bens pessoais, né? A derrama é muito importante para entender o importante movimento separatista que ocorreu na região, que foi a conjuração mineira, Confidência Mineira, tá? Então, aqui nós temos o resumo de alguns dos impostos, né? Teve o primeiro, o quinto, 20%, um quinto do ouro era mandado para a metrópole, para a coroa portuguesa, certo? Depois nós tivemos a finta, nós tivemos também a derrama, que é o imposto sobre o quinto atrasado, e a captação também, sobre o imposto sobre a quantidade de escravos que tinham, derrama, as casas de fundição, que fazia a fundição e fazia aí a formação de barras, né, moedas, a partir desse ouro, ok? E selava, tá? E teve muitos casos de corrupção, né?
que foi, no caso, as pessoas colocavam ouro naqueles santos com pau oco, né, lá dentro e conseguiam desviar parte desse ouro. A sociedade mineradora, né, nesse contexto, em 1720 surge a revolta da Vila Rica, ou revolta de Filipe dos Santos, que eclodiu devido à intensa cobrança de impostos, né? Não só a revolta de Vila Rico, como também a Inconfidência Mineira, também devido a esses impostos. São revoltas bem parecidas com o que aconteceu na independência dos Estados Unidos, né? Eles começam a cobrar impostos e eles se revoltam, e acontecem as revoltas, né? E consequência da mineração, aleijadinho, a alforria e a alforria, né? A alforria, alguns poderiam ter, de acordo com a quantidade de ouro, né? E o mercado de escravos ficava muito intenso, né? A transferência de Salvador para Rio de Janeiro acontece nesse período do ciclo do ouro, ok? O ouro extraído na colônia americana foi, em grande medida, utilizado para pagar as dívidas com os ingleses. Então, quem financiou a revolução, a primeira revolução industrial na Inglaterra, foi o ouro brasileiro. O ouro foi um dos grandes meios de acumulação de capital dos ingleses para a Revolução Industrial em meados do final do século XVIII. Vamos fazer algumas questões. A zona de mineração a que o autor se refere localiza-se. Vamos lá. No início do século XVIII, a coroa portuguesa introduziu uma série de medidas administrativas para deter a anarquia que caracterizava a zona de mineração e instaurar certa instabilidade. O instrumento fundamental dessa política era a vila, tá? A zona de mineração a que o autor se refere localiza-se, letra A, no antigo Império Inca? Não. B, em Minas Gerais, região centro-sul da colônia. Manaus, Mato Grosso, região de missões jesuítas, Pernambuco, não. Isso é bem fácil, né? Minas Gerais. Mineração, Minas Gerais. Acerca da singularidade citada, é correto afirmar que, vamos lá, o trabalho escravo nas minas tinha singularidades. Era uma realidade bem distinta das áreas agrícolas. O complexo meio social lhe permitia maior iniciativa e mobilidade. Aquisição em Minas Gerais, século XVIII. Acerca dessa singularidade, podemos afirmar que há Regimento das Minas, publicado em 1702, determinava que depois de 7 anos de cativeiro, os escravos da mineração seriam automaticamente afolhados. Não. B. Presença de escravos nas regiões mineiras foi pequena, pois a especialização na exploração do ouro exigia um número reduzido de trabalhadores. Não. C. A dinâmica da economia mineira no decorrer do século XVIII comportou o aumento do número de as alforrias pagas, né, gratuitas ou condicionadas. Por isso, nesse tempo, teve uma maior flexibilidade, porque teve alforrias pagas, como coloquei ali antes, ok, para vocês. A exploração aurífera das Minas Gerais organizava-se por meio das grandes empresas, o que impediu a formação de quilombos na região. A preponderância do trabalho livre na mineração do século XVIII permitiu melhores condições de vida para os escravos indígenas e africanos. Foi as alforrias, tá? Minas Gerais, alforrias. Próxima questão. Uma breve história do Brasil, né? No livro. No contexto abordado no início do século XVIII, a medida tomada pela coroa lusitana visando garantir a ordem na região foi, vamos lá, uma sombra pairava sobre as tão esperadas descobertas auríferas. A multidão de aventureiros que se espalhava por serras e grotões mostrava-se criminosa e desobediente aos ditames da coroa ou da igreja.
carregavam consigo tantos escravos que o preço na mão de obra começava a aumentar na Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. Ao fim de 10 anos, a tensão entre paulistas e forasteiros, entre autoridades e mineradores, só fazia aumentar. No contexto abordado do início do século XVIII, a medida tomada pela coroa lusitana visando garantir a ordem na região foi, letra A, regulamentação da exploração de trabalho, B, proibição da fixação de comerciantes, C, fundação de núcleos de povoamento, D, revogação da concessão de lavras, E, criação das intendências das minas. Então, a letra E, criação das intendências das minas, tá? Bonita. Bora lá. Entre as características da sociedade das regiões mineradoras no período da extração do ouro, podemos citar. Vamos lá. A mineração marcada pela extração de ouro e diamantes nas regiões de Goiás, Mato Grosso e principalmente Minas Gerais, atingiu o apogeu entre os anos de 1750 e 1770, justamente no período em que a Inglaterra se industrializava e se consolidava como uma potência hegemônica, exercendo uma influência econômica cada vez maior sobre Portugal. O ciclo do ouro e do diamante foi responsável por profundas mudanças na vida colonial. Em 100 anos, a população cresceu de 300 mil para aproximadamente 3 milhões de pessoas, incluindo aí um deslocamento de 800 mil portugueses para o Brasil. Entre as características da sociedade da região mineradora, das regiões mineradoras no período da extração de ouro, podemos citar, letra A, maior mobilidade social que no restante da colônia. Exatamente. B, pequeno desenvolvimento artístico, não. C, predomínio do meio rural, não. Comércio interno restrito à ausência de setores sociais intermediários, não. E menor presença de irmandades religiosas que no restante da colônia, não. Foi realmente a maior mobilidade social que no restante da colônia. Vamos lá. De todas as colônias inglesas, a melhor é o Reino de Portugal. Dito popular, Portugal. Século XVIII. Brasil, História e Sociedade. Assinala a alternativa que explica corretamente a afirmação acima. Letra A. As relações econômico-comerciais entre Inglaterra e Portugal estavam baseadas no pacto colonial, o que garantia vultosos lucros aos ingleses. Não. B. A Inglaterra participava dos lucros da mineração brasileira, visto as trocas comerciais favoráveis a ela, estabelecidas com Portugal pelo Tratado de Metue. Exatamente. Seu declínio do setor manufatureiro em Portugal, decorrente do embargo espanhol, tornou a economia lusa altamente dependente das exportações agrícolas inglesas. Não, a Revolução Industrial Inglesa foi possível graças à importação de matéria-prima barata proveniente de Portugal, não. Portugal e Inglaterra eram parceiros no comércio com as colônias portuguesas na Ásia, entretanto, o transporte era realizado por navios ingleses, o que lhes garantia maior participação nos lucros daí advindos. Leia o texto a seguir. Que sejam trazidos 200 carneiros de cargas, daqueles que costumam trazer e carregar a prata de Potosí, para acarrear o ouro e a prata. Sérgio Buarque de Holanda, Visão do Paraíso, São Paulo Brasiliense, 1994. O fragmento apresentado de 1609 destaca uma das medidas tomadas por Dom Francisco de Souza, governador-geral do Brasil, para intensificar a busca por metais e pedras preciosas no interior do território. Nesse momento, o imaginário colonial português se constitui pela influência
Letra A, da notícia sobre as riquezas do território espanhol que circulava na colônia portuguesa, justamente. Após esse ápice aí da colônia, né, de ter ouro, eles vieram, né, essa notícia. E B, do consumo interno de especiarias espanholas que tornava a vida cotidiana da colônia mais aprazível. Não. C, da quantidade de prata extraída de Minas Gerais. Não. D, da carência dos transportes nas regiões auríferas que obrigava os colonos a escravizar indígenas. Não. É da eficiência administrativa da coroa espanhola que foi apropriada como modelo pelos portugueses. Também não. E aqui foi em relação à Inglaterra participar dos lucros da mineração brasileira, né? Visto as trocas comerciais favoráveis a ela, estabelecido por Portugal o Tratado de Methuen, né? De todas as colônias inglesas, a melhor é o Reino de Portugal. Ah, entendi agora essa frase, porque para Inglaterra a Portugal era como se fosse uma colônia. A Inglaterra praticamente colonizou Portugal, é isso que ele quer dizer, né? Porque eles tinham uma dívida muito grande e quem pagava era Portugal. Então o lucro não ia para Portugal, ia para Inglaterra. Entendi. Voltando lá para solidificar, né? Todas as colônias inglesas, a melhor foi a coroa de Portugal. A corrida do ouro desencadeou alguns movimentos nativistas, né? Revolta de Beckman, Guerra dos Emboabas, foi todos movimentos nativistas que não teve esse ideal de separação. Na região mineradora, no caso aqui, Revolta dos Beckmans. Ok? Então, essa foi nossa aula sobre o ciclo do ouro, tá? Muito obrigada e até a próxima.